1 Samuel 25, diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado pela tua santa palavra. Ajuda-nos a expor aqui aquilo que o Senhor realmente deseja. Eu declaro cada coração aqui contrito, cada coração aqui quebrantado. Meu Deus, que a tua presença, que já é manifesta neste lugar, ela continue no nosso meio, no momento agora, onde a tua palavra vai ser exposta, Senhor, e que ela encontre no nosso coração, Deus, um coração, ó Deus, totalmente aberto, para que seja receptível, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Eu te agradeço nessa noite pela oportunidade que tenho de mais uma vez, Senhor, poder ministrar aqui a tua palavra. Deus, eu quero te louvar, te bendizer e agradecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que o momento, Davi ele está ali sendo perseguido, né, por Saul. Havia toda uma disputa por parte de Saul em relação àquilo que Deus já estava programando aqui, que era Davi assumir ali o reinado. Mas nesse meio tempo aqui, o que aconteceu é que Samuel vem a falecer. Eu não sei se você entende um pouco, conhece um pouco da história de Samuel, mas esse momento aqui da vida dele, Samuel estava por volta de 89, 90 anos de idade. O homem que cumpriu todo o requisito. O homem que, se você olhar a história dele, desde o momento que ele foi gerado por Ana, né, a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher estéril, mas era uma mulher de oração. O marido, Eucana, que era o pai de Samuel, era um homem que amava a família. Era um homem íntegro, que amava a sua esposa, era um homem que se dedicava à sua esposa. Então eu fico olhando aqui todo o ambiente que esse homem foi gerado. E isso faz toda a diferença na nossa vida, como temos um ambiente como esse, né, onde é gerado no nosso coração a fé, a esperança. Mas além disso também, externamente, Samuel vivia um momento muito difícil ali, onde ele foi gerado, porque o tempo ali de juiz, né, Samuel ele foi a transição de juiz para a monarquia, onde Saul se tornou rei, depois logo em seguida foi Davi. Então eu fiquei olhando aqui os dois lados dessa situação e pensei, o que seria aqui para nós, hoje, toda essa situação aqui que a gente está vivendo, né? Primeiro aqui, Samuel, ele vai a óbito e diz que todo Israel se ajuntou ao redor ali daquele momento. E eu creio que Saul estava por ali também. Além de estar perseguindo, Davi estava ali, e Davi também estava ali. Então havia aquele clima meio, né, ruim entre toda aquela situação, mas havia um momento de trégua. Havia um momento onde Davi, ele estava perdendo ali o seu pai espiritual. Eu não sei se você já teve a tristeza de sepultar alguém muito amado, né, muito querido. Eu tive sim, né, meu pai, mas alguém, na verdade algumas pessoas, o meu sogro, era um homem que eu amava demais, né, um homem que durante os últimos dias da sua vida, Deus me colocou do lado dele, não só para cuidar dele fisicamente, mas também para amar e falar da palavra de Deus. E quando ele veio a falecer, eu lembro até hoje, assim, eu cheguei no hospital, Deus disse para mim assim, olha, fala do meu amor por ele, porque eu vou recolher ele. Eu lembro que eu cheguei naquele hospital decidido mesmo, porque ele era um homem duro, difícil, um homem que tinha convicções fortes no seu coração, mas a palavra de Deus, nos últimos dias da vida dele, entrou no seu coração
e ele partiu dessa vida entregando totalmente o seu coração para Jesus, né? E eu fiquei muito feliz por isso, saber que ele era um homem duro, viril, mas Deus o alcançou, né? E depois, eu lembro até hoje, no dia 6 de fevereiro, numa época de carnaval, nós recebemos a notícia do Elizardo. Muito difícil para mim aquele dia, porque eu na cabeceira ali daquele caixão pude, para mim, enterrar um dos maiores homens valiosos que eu já conheci. Um diácono íntegro, um homem que viveu intensamente para a sua família, um homem que deu testemunho os dias da sua vida de que Deus era bom, né? Então eu comecei a pensar nisso aqui, e Davi certamente estava passando tudo pela mente dele, porque esse momento aqui para Davi era, Samuel foi aquele que ungiu Davi para o reinado. Ele era juiz, mas era profeta, e um certo dia Deus disse para ele: Samuel, vá até a casa de Jessé, pega o azeite, porque eu escolhi dentre a família de Jessé alguém que vai reinar sobre Israel, porque Deus já tinha rejeitado Saul. E aí tudo isso aqui no coração, e aí Davi, depois de todo esse momento, a Bíblia diz que ele sai e vai para o deserto, e chega ali, ele passa um tempo, e a Bíblia está dizendo aqui, já no segundo momento, que havia um homem, aqui no versículo 2 diz assim, olha, havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões do Carmelo, era 2 vilas mais ou menos próximas, de 11 quilômetros mais ou menos de distância, né? Esse homem que morava em Maom, ele tinha ali todas as suas criações ali no Carmelo, e era perto ali. Então Davi estava ali nesse deserto, e a Bíblia diz aqui, irmãos, que durante muito tempo esses pastores, eles viveram ali, e os homens de Davi, cerca de 400 homens, ajudaram a procriar todo aquele rebanho, ajudaram a cuidar. A Bíblia diz aqui que esses homens, eles eram como muros para os pastores de Nabal. E esse homem aqui, a Bíblia está dizendo que ele tinha uma esposa. Olha aqui, irmãos, diz que ela era de bom trato, ela era dócil, mas o homem era maligno e duro. E a Bíblia diz que nesse momento aqui, quando eles terminam, tem toda a receita, todo o rebanho aqui é multiplicado, Davi manda 10 homens para esse homem aqui, que era duro e maligno, e diz, olha, fala assim, assim, olha o que está dizendo aqui no versículo 6, direi, pois, àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz toda a tua casa, e tudo que você possui tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram comigo, nenhum lhe agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta, pois, aos teus moços, e eles te dirão, achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Irmãos, Davi estava aqui cobrando uma dívida, porque naquele deserto, se os homens de Davi, se Davi não estivesse ali, certamente esse homem sofreria danos, sofreria perda. Mas a Bíblia diz que esses homens de Davi, eles foram como muros e cercaram esse rebanho, cuidaram desse rebanho. Aí então Davi pega 10 homens e manda para lá, para requerer aquilo que era parte de Davi. Mas esse homem, de uma forma terrível, ele ignora Davi. Ele ignora Davi. E aí, Davi, os moços voltam para Davi e notificam Davi de tudo aquilo que aquele homem falou, dizendo que não conhecia Davi, que Davi era um fugitivo, e toda a história aí. E aí Davi, irado com aquilo, ele junta os 400 homens e parte em direção à casa de Nabal para destruir toda a família dele. Davi fala assim, olha, se Deus é comigo, nenhum sexo masculino vai ficar na casa de Nabal, porque eu vou destruir todo mundo. Irmãos, nesse momento de terror na vida de Nabal, a mulher dele, que a Bíblia diz que era dócil e de bom trato, ela toma uma decisão na sua vida.
Ela pega, junta ali alguns pães, ela junta ali o vinho, pasta de figo, uvas, manda pôr no camelo e vai em direção à vida, ali para o encontro de Davi. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ela está caminhando, Davi também já vem vindo com os homens, porque ele ia destruir e matar todo mundo. E a Bíblia diz que ela chega e entrega ali para Davi aquilo que Davi tinha requerido. E ela se humilha, a Bíblia diz que ela se humilha diante de Davi, reconhece quem é Davi, e diz para Davi: Davi, não faça mal nenhum, tenha misericórdia de nós, da nossa família. E eu fiquei pensando em todo esse momento aqui. Aí você pode pensar assim: pastor, irmão, onde nós vamos chegar com isso? Calma. Nós vamos chegar a algum lugar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu comecei a pensar aqui, há 4 elementos aqui, 4 vidas. A primeira fala de Davi. Davi, Jesus é a raiz de Davi. A Bíblia fala que Nabal era um homem duro e maligno. Irmãos, aqui fala do mundo, as coisas do mundo, o mundo jaz do maligno. Em terceiro ponto, a Bíblia fala de Abigail, a igreja dócil e gentil. A igreja que leva até o rei, aquela que se humilha em favor daqueles que estão perdidos, clamando por justiça, que são os servos. Porque a Bíblia diz que o momento que Davi decidiu, ele ia destruir todos os servos, inclusive a família. E ela sai em busca da misericórdia do rei. Quem é o rei dos reis? Quem é aquele que tem a misericórdia? Quem é aquele que pode mudar a nossa história? É ele. Mas a Bíblia diz que ele estabeleceu, instituiu a igreja neste mundo, para que ela possa ser a ligação da misericórdia aqui na terra. A Abigail significa a igreja que se humilha, a igreja que se entrega, que se doa pelo perdido. Então nós precisamos começar a entender o que Deus quer de nós como igreja. Muitas vezes nós não somos como Abigail, mas somos como Nabal, tolos. Porque a Bíblia diz que Nabal significa tolo. Aquele que pensa em si mesmo. Aquele que apenas guarda para si aquilo que é dele. A Bíblia diz aqui, irmãos, que esse homem não quis dividir. E se ele tinha tudo que tinha, é porque Davi foi como um muro para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja nesses dias tem que ser a igreja que se levanta como um muro para o perdido. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele é vingativo. A Bíblia diz que Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a igreja tem que se levantar nesses dias, para ser como um muro, em defesa daquele que está clamando por justiça. Essa mulher aqui, ela não foi lá e disse, foi lá culpar o marido, não, ela tomou uma decisão. E o problema é que nós muitas vezes ficamos culpando o mundo, culpando as coisas. Não, irmãos, a Bíblia está chamando eu e você para uma decisão nessa noite, para sermos como igreja. A Bíblia diz que essa mulher, ela era fino trato, ela era dócil, ela era gentil. Você lembra lá a igreja do primeiro século? A Bíblia diz lá em Atos 2, que a igreja tinha simpatia de todos, porque era uma igreja que amava, era uma igreja que repartia, era uma igreja que se doava. Irmãos, se é uma igreja nos dias de hoje, eu não sei você, mas o que eu tenho visto é que me parece que nós estamos tentando mais reter do que doar, do que entregar. Hoje me parece que mais é importante o material do que a vida das pessoas. O mais importante para mim e para você não é mais as pessoas, mas é o que eu tenho, o que eu posso reter. Isso é tolice, diz a Bíblia. E quantas vezes eu e você tentamos defender aquilo que é nosso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ministrei de manhã a ceia e peguei lá em Gênesis 3, quando a Bíblia diz que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus por egoísmo, por querer conhecer demais as coisas. E a Bíblia diz que eles, no momento, quando escutam ali Deus andando pelo jardim, a Bíblia diz que eles se esconderam. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se esconda de Deus, deixa de Deus esconder você.
E naquele momento a Bíblia diz que Deus, cheio de misericórdia e amor, que é o papel da igreja, Ele vai lá, sacrifica o cordeiro e pega aquela pele ensanguentada e cobre Adão e Eva. Ele esconde. Deixa eu falar para você, não se esconda. Não se esconda de Deus. Não faça como esse homem. Muitas vezes nós ficamos dando desculpas. A forma que nós usamos como igreja hoje para se esconder é dar desculpa. Eu não posso, não consigo. Ou estou ocupado demais. Mas essa mulher, ela deixou tudo para ir ao encontro do rei Davi e dizer: Davi, meu marido é tolo, mas eu estou aqui. Eu estou colocando diante de você tudo aquilo que você pediu. E a Bíblia diz que naquele momento de humilhação, Davi recebe das mãos daquela mulher. E ela é perdoada, ela é totalmente livre da ameaça. Irmãos, esse é o papel da igreja nos dias de hoje. Nós precisamos começar a entender que o papel da igreja não é mais prender, não é para si, mas o papel da igreja é servir. Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Abundância para quem reparte, abundância para quem doa. Você quer ser abençoado? Dá o melhor que você tiver para servir as pessoas, amar as pessoas. Não ame as coisas, ame as pessoas. As pessoas são mais importantes. E esse homem, a Bíblia diz que o momento desse homem foi muito duro. Porque depois de algum tempo, depois que ela acerta toda a tua história com Davi, ela volta para casa. Olha o que diz aqui. Versículo 20. Ora, dissera Davi: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo que este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ali ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Havia aqui uma situação terrível. Mas olha o 36. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e ele se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Irmãos, depois que ela toma atitude, ela chega na sua casa, encontra aquele ambiente de festa, ela não se manifesta com o seu marido, ela espera esse homem sarar da sua embriaguez, aí ela comunica a decisão que ela tinha tomado, de livrar sua casa, livrar sua família. Mas a Bíblia diz que esse homem era tão duro, que ele sofre ali um AVC. O homem sofreu um AVC de raiva, porque ele era duro. E aí depois de 10 dias ele morre. Aí a Bíblia diz que Davi pega essa mulher como noiva, restabelece ela, pega tudo o que era de Nabal e agrega ao seu povo. Então nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, para entender o seguinte: ou a gente escolhe andar na presença de Deus, andar como igreja, ou as circunstâncias desse mundo, ela vai endurecer o nosso coração. Nós não podemos mais negociar a nossa fé. Nós não podemos mais permitir que o mundo endureça o nosso coração, que roube a nossa alegria de ser igreja, de ser família, de entender qual é o plano de Deus para nós. Essa mulher, irmãos, ela representa que a igreja dos dias de hoje, uma igreja que tem a necessidade de entender o projeto, o plano de Deus. Como você tem sido como igreja? A igreja não é as paredes, a igreja não é a estrutura. Irmãos, Deus não usa essa estrutura.
Deus não usa estrutura natural. A Bíblia diz que Deus habita naquilo que Ele criou. Deus criou eu e você para sermos a igreja do Senhor nos dias de hoje. Deus não habita naquilo que é natural. Deus habita no seu interior, no meu interior. E nós precisamos, nos dias de hoje, entender. Quer ver? Abra comigo aí no Salmo 37. Paulinho diz que gosta do Salmo 23, eu gosto do Salmo 37. É, Paulinho? Salmo 37. Olha aqui, um dos papéis mais importantes que eu creio que a igreja precisa praticar nos dias de hoje. 37:1. Não fique indignado por causa dos maus feitores, nem tenha inveja daqueles que praticam iniquidade. Essa mulher, ela não justificou nada. Irmãos, a igreja não tem necessidade de justificar nada, nós já somos justificados. E ele diz aqui, olha, o salmista: não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que se pratica unidade, pois dentro em breve eles desfiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso aqui, não olhe no sentido de pessoa, mas aqui é a situação. Aqui, irmãos, é a prática, é o pecado, é o mundo. Então nós não precisamos olhar para o mundo, não precisamos ter inveja das coisas deste mundo, mas entender. O versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha aqui, confia em Deus, faça o bem. O que Abigail fez? Ela pegou aquilo que era direito de Davi, ela pega aquilo e vai de encontro a Davi e oferece aquilo que é Deus. Ela faz o bem, ela toma uma decisão de fazer o bem, ao contrário daquilo que o seu marido queria, de reter as coisas. Ela vai, toma aquilo e oferece. Davi está aqui. Ela não ficou lá justificando, ela não ficou presa à situação, mas ela libera ali, ela diz: não, eu vou resolver essa situação. Então nós precisamos, nos dias de hoje, ter o mesmo pensamento que o salmista, não ficar indignado. Olha aqui o versículo 8: deixa ir, abandona o furor, não fique impaciente, porque certamente tudo isso vai acabar mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Onde você está colocado a sua esperança? Aonde você está colocando a sua vida? A Bíblia diz que Nabal colocou a sua vida, irmãos, no que ele tinha, no que ele possuía. Mas aquela mulher colocou toda a sua esperança, indo de encontro a Davi, dizer: Davi, está aqui o que é teu. Irmãos, Jesus foi enviado da terra para requerer da mão do diabo a nossa vida. Você não tem mais necessidade de estar preso a este mundo. Você não tem mais necessidade de estar preso, de dar desculpa, se esconder. Não. Deixa Deus te esconder, deixa Deus tomar a tua vida, deixa Deus guiar você, deixa Deus livrar você, deixa Deus abençoar você. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a gente precisa entender o nosso papel e o papel de Deus na nossa vida. Esse homem, ele perdeu a oportunidade. Ele deixou que a oportunidade passasse da sua vida. E nós não podemos mais nos omitir como igreja. Nós somos chamados para trazer a justiça de Deus sobre essa terra. Quando eu olhei isso aqui, o tema que eu coloquei aqui é a resposta para aqueles que clamam por justiça. Porque naquele momento, quando Abigail, ela recebe a notícia pelos seus servos que Davi vinha para destruir tudo, ela toma essa decisão e ela vai de encontro a Davi, para que fosse restaurado a misericórdia, o amor e o cuidado. Sabe, irmãos, nós somos chamados nos dias de hoje para ser uma resposta para esse mundo. Abigail foi a resposta para toda a sua casa. Eu e você somos chamados no dia de hoje para ser a resposta para este mundo. Mas só que tem 3 coisas aqui que nós precisamos saber. A Bíblia fala que ela não vai de mão vazia.
a primeira coisa que ela se preocupa em pegar é o pão. A resposta da igreja está em Jesus Cristo, que é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E segundo, ela pega o vinho, que representa a alegria. Nós precisamos deixar para trás as circunstâncias, deixar de sermos aquela igreja carrancuda, aquela igreja que não expressa a alegria do Espírito. O que contagia o pecador, irmãos, não é o que você tem, mas é o que você possui. Você pode ter muito sem desfrutar de nada. Nabal teve essa consequência. Não é o que você tem, é o que você possui, ou aquilo que te possui, que é o Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter esses elementos. E o terceiro, ele fala aqui da pasta, né, do figo, fala da uva. Ela vai e alimenta. Irmãos, o mundo precisa disso. O mundo não precisa de atitudes naturais. O mundo precisa de situações espirituais. E só eu e você, só a igreja, ela tem a resposta para esse mundo. Como Abigail teve a resposta para os seus servos, para a sua família. Irmãos, e o inimigo, ele vai ser vencido pela palavra. Nabal aqui representa o inimigo. Ele foi vencido pela palavra, pela doçura, pelo entendimento, porque a Bíblia diz que Abigail era uma mulher de fino trato, de fácil entendimento. Nós estamos complicando muitas vezes demais as coisas. Nós complicamos demais o Evangelho. Nós complicamos demais a situação. As pessoas, elas não precisam ouvir o desnecessário, elas têm que ouvir aquilo que é necessário. E aí, como é que está o teu coração nessa noite? Há dentro de você o pão da vida, há o vinho, há a alegria do Espírito no seu coração, a partir do momento que você entrar no teu trabalho, entrar aonde você estiver, aonde você pisar, as pessoas vão olhar e dizer assim: eu vejo algo diferente na sua vida. Eu vejo algo que motiva a andar junto com você, a desfrutar daquilo que você tem, daquilo que você é. Nós temos que, nesses dias, deixar morrer Nabal, que significa ser tolo, e deixar nascer sobre a nossa vida uma atitude como a de Abigail, que era dócil e de fino trato. Essa é a igreja, essa é a noiva que Cristo quer tomar nos dias de hoje. Não aquela noiva preocupada, não aquela noiva carrancuda, mas uma noiva vestida com vestes celestiais, que está sendo totalmente embriagada no Espírito, não no vinho da loucura, não nas preocupações deste mundo, mas entendendo qual é o nosso papel, qual é o teu papel, qual é o meu papel para os dias de hoje. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que você ore comigo. Eu não sei qual é o seu entendimento em relação àquilo que Deus tem chamado você nesses dias. Talvez você, marido, não tenha entendimento em relação àquilo que Deus quer de você e da sua família. Talvez você, esposa, que está aqui nessa noite, talvez você precisa hoje mudar o seu comportamento. Nós, como servos, Deus está aqui
nosso noivo, que é Jesus, Ele está aqui. Ele quer receber das suas mãos, da minha mão, a verdadeira adoração. O mundo é duro, viril, mas a solução para este mundo é a doçura da igreja, é a confiança da igreja, é o amor da igreja. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. O Salmo 103 diz que Deus perdoa a iniquidade, Ele sara, Ele redime a vida, Ele nos coroa de graça e amor. Põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo nessa noite falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo. Só Ele pode convencer você da sua natureza humana, mundana, pecaminosa. Deixa o Espírito Santo te convencer que você precisa se tornar dócil, você precisa ser amável. O amor de Deus, Ele supera todas as coisas. Pai, eu oro para que nesse momento o consolo, o amor, a paz do Espírito, a direção do Senhor venha sobre a tua igreja, sobre a tua noiva nesses dias. Pai, leva cada um nessa semana a ter uma experiência de entrega, de se doar. Deus, que o Evangelho nasça, que a palavra nasça, que o pão da vida se manifeste em nós, em nome de Jesus. Que a alegria do Espírito nos motive a andar, a caminhar segundo o teu querer, meu Deus. Nós te bendizemos nessa noite. Leva o teu povo em paz. Deus, que cada um receba de ti, Senhor, a porção necessária de alegria, de paz, de conforto no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.